Era setembro de 2021. Eu tava lendo um livro de sistema operacional e, como todo bom livro de sistema operacional, ele já começa bem técnico, que honestamente parecia mais uma daquelas estratégias de dividir tudo em pequenas fatias para tentar entender algo gigante. O livro em questão era o Tannenbaum e falava sobre essas coisas de rings. E sinceramente eu pensei, é um conceito para separar o mundo em partes, como se fosse um bolo, mas em algum momento vai perceber que tudo aquilo era muito maior e tinha a ver com a segurança e as dos sistemas que eu imaginava. Então, vamos começar pelo básico. O sistema operacional é o conjunto de programas essenciais que gerencia todo o hardware e fornece o serviço para os outros softwares. É o intermediário entre o hardware e o programa. O sistema operacional faz controle de tudo do computador. A memória, o processador, os dispositivos de entrada e saída, o armazenamento no seu HD, tudo. Então, o que acontece? O processo de inicialização do sistema operacional começa na BIOS. É uma sigla para Basic Input Output System. Sistema básico de entrada e saída. É tipo um ritual inicial que faz um check-up do hardware, garante que tudo está funcionando. Aí depois dá o comando para o bootloader e o bootloader vai iniciar a máquina agora. O bootloader vai basicamente carregar o sistema operacional, quanta memória tem e várias informações. Você pode checar isso na especificação do Multiboot 2. E especificamente o que ele vai carregar não é o sistema operacional em si, é o kernel, que é o núcleo dele. Esse processo de inicialização é totalmente importante porque sem a BIOS não vai ter o que fazer, o processador não sabe onde começar. É por isso que a BIOS nem fica no HD ou algo do tipo. Vai ficar na placa-mãe. Vamos pensar na MS-DOS, que é um dos primeiros sistemas a permitir que o usuário interagisse diretamente com o computador. No MS-DOS, quando o programa era executado, ele tinha total acesso à máquina, não tinha nenhuma barreira de segurança, nenhum isolamento do programa e o resto do sistema era acesso direto. Essa liberdade era incrível na época, porque você tinha muita possibilidade de usar totalmente a máquina do jeito que o seu programa precisa. Mas aí que vem um problema. Se o seu programa vai ter total acesso à máquina, os vírus e os erros também. Então se alguma coisa acontecer, ou se algum vírus entrar, fudeu. Um exemplo bem famoso é o vírus CIH, ou Chernobyl, que era um vírus capaz de destruir dados e até corromper a BIOS do computador. E isso aparecia justamente porque o programa tinha mesmo de sistema operacional, tinha total acesso. E aí veio o conceito dos rings. Imagina que ao longo da evolução dos sistemas operacionais começou a surgir a necessidade de dividir os sistemas em camadas de acesso para aumentar a segurança. O conceito de rings é uma forma de garantir que certos programas ou processos não façam o que quiser com a máquina. Esses rings é como os andares de um prédio. O ring 0 é o andar mais baixo, mais privilegiado, é onde o sistema operacional tem total acesso sobre o hardware. Já o ring 3 é mais limitado, é usado para programa que não precisa ter acesso total à máquina. Tá, mas como é que se organiza tudo? Cada processo rodando no sistema operacional tem o próprio ID de processo, ou Process ID, e opera dentro de um espaço de memória isolado. Essa é a essência da segurança e estabilidade do sistema. O sistema operacional organiza tudo de forma que, se um processo falhar, ele não vai afetar os outros, está rodando isolado. Por exemplo, se um programa tentar acessar a memória de outro sem permissão, o sistema operacional vai impedir. Tá, agora que a gente entendeu o básico, como o sistema operacional vai saber quem está acessando o que? Se você tem a CPU, a memória e todo o resto. Quem é que está impedindo isso acontecer? Aí você pensa, como é que ele sabe qual processo está acessando qual pedaço de memória se a memória é compartilhada? Quando a gente fala de 886, a gente está falando de uma arquitetura que tem um grande foco em compatibilidade e controle. E uma das coisas mais incríveis do 886 é como ele lida com memória. Especificamente o conceito de paging. Tá, antes de entrar no paging, deixa eu explicar como ele organiza a memória. Tá, o kernel space e o user space são duas áreas principais da memória que o kernel space e o user space são as duas áreas principais da memória que o sistema operacional precisa controlar. Tá, o kernel space é onde o sistema operacional e os outros componentes críticos estão. Já o user space é onde os programas de usuário, jogos, navegadores, aplicativos de planilha, etc. estão lá. O que está no kernel space tem poder total sobre o sistema. E o que está no user space está restrito, com permissões limitadas. Tá, beleza. Então como é que o sistema operacional sabe qual processo está sendo qual parte da memória, se o user space e o kernel space ficam fisicamente próximos, ou até misturam em algumas situações? Como ele sabe onde termina o espaço de um processo e começa de outro? Tá, aí que entra o paging. O paging é uma técnica que permite dividir a memória em pequenas páginas e o processador junto com o sistema operacional para mapear as páginas virtuais para as páginas físicas reais na memória. Vamos simplificar. Imagina que a memória física do computador é como uma fila de cadeira. Cada cadeira tem um número. Quando o programa ou o processo precisa de uma cadeira, que é a memória, o sistema operacional não dá uma cadeira específica, mas sim um número de cadeira da memória virtual.
E para saber qual cadeira física da memória ele deve acessar, o sistema operacional vai usar a page table, que vai dizendo o número da cadeira 1 da memória virtual é a cadeira 25 da memória física. Tá, mas como é que a gente vai garantir que o processo no user space não acessa as áreas do kernel space? Ou pior, destrua os dados críticos do sistema. Isso é feito usando proteção de acesso da própria arquitetura do x86. O x86 tem um sistema chamado segurança de acesso baseado em níveis de privilégio. Quando um programa está rodando no user space, ele tem menos privilégio, ou seja, ele não pode acessar diretamente o kernel space. O que acontece é, quando o processador está rodando no user space, ele tem nível de privilégio baixo. Quando precisa realizar uma operação mais crítica, como acessar diretamente o hardware, sistema de arquivos, modificar a configuração do sistema, qualquer coisa, ele precisa entrar no kernel space, que é um nível de privilégio mais alto que o dele. E isso é feito por meio de syscalls. Agora, se um programa no user space tenta acessar a memória do kernel space, o processador, com a ajuda da tabela de páginas, vai verificar se o endereço de memória que está acessando corresponde a uma área que o processo tem permissão para acessar. Caso contrário, o processo gera uma exception e o programa é interrompido, ou seja, um erro fatal é gerado e o sistema mata o processo e evita que ele cause danos. Mas como é que ele sabe qual é o processo? E aí é a parte que me fez ficar doido. Como o sistema operacional sabe qual processo está acessando qual parte da memória? O segredo é, na tabela de páginas que cada processo possui, quando o sistema operacional carrega o programa na memória, ele cria uma tabela de páginas única para o processador. Essa tabela é uma lista de mapeamento que basicamente diz ao processador como traduzir os endereços de memória virtual do programa para os endereços físicos. E aí que entra a mágica. Quando o sistema operacional carrega o seu programa, ele não vai só guardar o estado dos registradores. Ele vai também criar uma nova tabela de páginas para o processador e mandar o processador carregá-la. Com isso, ele não vai conseguir ter acesso. Imagina que o seu processador tem um core apenas. Para ele rodar mais de um processo ao mesmo tempo, ele vai usar o conceito de Tasks Scheduler. Então, isso significa a cada um tempo X vai acontecer uma interrupção que vai trocar o estado do processador para, ao invés de estar rodando o programa X, começar a rodar o programa Y, que pode ser o kernel ou qualquer outro tipo de programa. Então, vamos voltar para o conceito do page table. A gente vai ter tabelas que vão traduzir o endereço virtual para o endereço físico. E o que acontece se um endereço não estiver mapeado? É aí que vai vir o page fault, porque não existe na memória virtual esse endereço. Então a gente pode unir os dois conceitos. Quando acontece o task switch, além de trocar o estado dos registradores mais comuns, como o ponteiro da stack, o EAX, EBX, etc., os registradores de uso geral, a gente também pode trocar o root dessa page table, trocando por outra com acesso restrito apenas ao que esse processo pode acessar. Tá, mas aí se, por exemplo, a gente criar uma page table para esse novo processo, que a gente vai ter endereçado 10 megabytes, e aí durante o processo acontece um malloc que vai precisar de mais 10 megabytes. O que acontece? A gente recria o processo? Não. A gente vai fazer o seguinte, e o malloc não é só uma interface por uma syscall, é todo um mundo de alocação. A syscall que ele usa é uma syscall para perder páginas. Páginas de sistemas Unix-like são geralmente 4 kilobytes. Se não me engano, eles podem ter apenas 4 kilobytes ou 1 megabyte ou megabit. Mas enfim, o sistema operacional vai iniciar esses grandes blocos das page tables. O malloc vai pedir esses blocos, que são as páginas, e com isso o malloc vai iniciar dentro do seu processo o uso dessa memória dentro desses blocos. Aí o malloc vai usar um algoritmo a nível de user space para gerenciar as áreas da memória que você está alocando. Lembrem que essa explicação está bastante simplificada. Estou ignorando bastante a GDT, que era uma tabela de segmentos para dizer qual segmento pertencia a qual parte, o kernel space ou user space. Mas isso é um negócio de 1982, pelo que eu sei, até agora só continua no Intel x86 por causa de retrocompatibilidade. Então, estou descartando.